Universo Diverso, com Luciana Neri. No Universo Diverso desta semana, um tema bastante sério, mas necessário. Vamos falar sobre morte e suicídio. Conversar com o psicanalista e professor da UESB, além de mestre, bastante conhecido aqui em Vitória da Conquista, Pedro Ivo das Neves. Pedro, muito obrigada por ter aceito conversar conosco sobre esse tema. Vamos começar falando sobre morte. O que é morte? Bom, morte é algo sobre o que não sabemos. A morte é justamente aquilo que nós podemos dizer, tem uma equivalência, algo da ordem do trauma, porque sobre o trauma nós sentimos o seu efeito mortificante, mas nós sequer sabemos, digamos assim, localizar exatamente o que é. Nós sabemos localizar algo que está relacionado com ele, mas nós não sabemos dizer efetivamente o que é. Então, a morte, enquanto no vivo, essa morte psíquica que nós nos referimos com a psicanálise, nós não sabemos o que é. E a morte material, essa que leva à inanição completa do corpo, à inércia mesmo, também nós não sabemos o que é. Então nós convivemos com algo que está presente no vivente, mas que nós não sabemos de maneira nenhuma do que se trata. Nós damos muitos nomes, nós dizemos que há vida após a morte, uma série de coisas que nós tentamos atravessar para negar, conviver, se relacionar com isso que é certo. Certo no sentido de que desde quando nós nascemos, nós estamos, digamos assim, a natureza nos coloca que nascer é começar também a morrer. E um dia nós vamos morrer, óbvio. Mas nós sabemos que contingencialmente algo pode nos parecer a própria morte, digamos ainda quando estamos em vida. E isso que nos parece a própria morte, paradoxalmente, pode nos fazer uma escolha de morrer, que é o ato suicida, ou é uma mortificação, uma recusa à vida, uma recusa deliberada na ordem do inconsciente, mas que às vezes as pessoas não se dão conta de que elas estão fazendo tudo concorrente para a sua morte. Algumas pessoas consideram o ato suicida uma espécie de covardia. É isso mesmo? O suicídio é para os fracos, vamos dizer assim? Querida Luciana, essa é uma questão que só se coloca na literatura ou no senso comum, porque não se trata de ato covarde nem de ato valente. Se trata de uma saída que o sujeito pensa para si, não é nenhum pensamento no sentido literal, porque já é uma passagem ao ato, é uma atuação, não é? Que o sujeito formula para si a partir da falta de saída para ele de estar no mundo. Algo está tão complicado, desesperador, tão devastador, tão impossível, que ele quer sair de cena, uma saída de cena, uma saída do mundo, pelo insuportável de algo que está posto aí na sua vida, no seu viver. Compreende? A questão é como você encontrar uma outra saída para você estar no mundo. Por isso que a psicanálise trata dessa questão através do sujeito falar de si, porque é no falar de si que ele perceberá ou poderá formular algo sobre esse mortífero que está insuportável. Como é que esse pensamento chega? Como é que se começa a pensar em morte e como isso é transmitido para o outro que está perto? Querida Luciana, vou usar de uma pequena brincadeira, mas responder assim, para que você possa entender a complexidade dessa pergunta que você me faz. Eu nunca passei por isso, portanto eu não posso lhe responder como é que esse pensamento chega à cabeça. O que eu quero dizer com isso é que nós não sabemos como é que isso se passa na cabeça de cada um. A clínica nos dá a capacidade de saber mediante a escuta de cada um, que em algum momento a coisa se torna tão insuportável que isso se formula. Mas em que instante isso se dá? Quais são os elementos de pensamento que produzem isso? Não posso lhe dizer, porque isso é na ordem daquilo que constitui o nível de angústia de cada um,
as questões de cada um estão envolvidas. Compreendo até que a sua pergunta se dirija a essa questão, essa exigência da ciência de ser previdente, precavida em relação a tudo. Mas a nossa preocupação é pela vida e não necessariamente no nível da urgência. O que nós precisamos é criar uma ambientação de vida de todos ou da maioria para que a angústia não chegue a este ponto. E sobre isso podemos conversar bastante. Mas muitas vezes a pessoa não fala, né, Pedro? E aí? Como observar se essa angústia está tomando conta da pessoa? Quais são os principais sinais? Embora o silêncio não represente necessariamente um desinteresse, nós precisamos nos interessar pelo silêncio. Quando ele aparece, quando ele é persistente, quando nós percebemos que é um desinteresse, principalmente pelo outro. Não apenas o desinteresse pelas coisas, mas um desinteresse pelo outro mesmo. Por falar ao outro, por conversar, por reagir a alguma coisa. Quando começa a surgir uma certa encabrunhamento, eu gosto dessa palavra, porque não se trata tão somente da inibição, é mais um encabrunhamento mesmo, no sentido de uma introspecção notável, que às vezes até a ela corresponde procurar lugares mais solitários, almoçar, depois procurar fazer alguma refeição é sempre de uma forma mais isolada, esses isolamentos. Mas nos tempos de hoje, nós precisamos verificar um tempo das imagens. E as imagens, elas estão atravessando tudo aí. Verificar as trocas das imagens. O tema dessas imagens são imagens ligadas à morte do outro, a temas violentos, a coisas dessa ordem. Então é importante, sim, nós estarmos atentos para essas coisas que vão aparecendo como mortificações. Não só uma identificação com a música que é, digamos assim, sorumbática ou mesmo depressiva, mas os exageros, as reações intempestivas. Então, são vários sinais, mas principalmente a persistência desses sinais e a ausência da fala, da conversa. E como podemos criar, então, uma ambiência de vida que seja capaz de interditar a angústia? Em outras palavras, se nós sairmos um pouco do nosso umbigo, do nosso narcisismo, da nossa egocentricidade, considerarmos que o outro está lá com o mesmo tipo de dificuldade para se haver consigo mesmo e com cada um, nós talvez possamos nos abrir para escutar até pelo desejo de ser verdadeiramente escutado. Veja, Luciana, que às vezes uma conversa de dois amigos não é uma conversa que ninguém está escutando ninguém. Então, a escuta que eu falo é diferente do conversar, do diálogo. A escuta é aquela posição de poder silenciar-se mediante algo que no outro aparece. Isso diz respeito à família, à intimidade da família. Muitas vezes é preciso o pai não dar conselho, não sugerir, apenas escutar. Estar aberto para escutar aquilo que vem do filho, para até perguntar ao filho: e você quer que eu lhe diga alguma coisa, meu filho? Tem algo que você queira de mim? E quando não conseguimos esse convencimento ou quando há uma resistência muito forte? Você sabe que ainda existem pessoas, ainda hoje, que pensam que psicólogo, psicanalista, terapia, psicanálise é coisa de gente doida. Você sabe disso ainda, né? Que infelizmente ainda existe essa resistência e esse preconceito. Olha, Luciana, quando alguém está numa situação como essa pessoa efetivamente precisa de tratamento. Não é um tratamento neurológico, não é nada do ponto de vista do sistema nervoso central. Os comportamentos existem, eles são, digamos assim, automatizados por isso. Mas não, se trata do mental. Quem trabalha com a mente é psicólogos de certos tipos de orientação ou psicanalistas. Nós, psicanalistas, trabalhamos com o mental do ponto de vista daquilo que é o inconsciente. Esse encaminhamento, ele não é uma coisa tão fácil assim.
Você chega e fala, vá para o psicanalista. Marquei com um adolescente, marquei para você ir para um psicanalista. Não é fácil assim. É preciso alguém da família que de alguma forma tem uma chance de ser escutado, se interessar por esta pessoa, desenvolver uma proximidade, não é? Ampliar, afinar essa proximidade e poder dizer, tenho observado algo que pode não estar bem, talvez seja interessante você poder contar com a ajuda de alguém e tentar produzir neste outro, como quem diz, abalar a certeza de falta de saída para a possibilidade de uma saída, para que se abra a chance de uma saída a ser buscada através de uma ajuda clínica, da clínica psicanalítica, que é com que nós trabalhamos. E o que fazer quando se percebe esses sinais e a gente não consegue, numa pessoa próxima, por exemplo, um diálogo? Então, Luciana, não é fácil chamar atenção, porque veja, essa posição de sofrer, que até hoje na música se fala sofrência, você vê que até na cultura musical ela tem um certo respaldo, ela tem uma certa evocação. Então, o sintoma, ele tem um certo acolhimento na lógica do outro. E às vezes é difícil se o sujeito, a menos que aconteça uma contingência muito forte, como perder em algo que você fez muito investimento, perder, seja amoroso, seja um vestibular, seja alguma coisa, aí a pessoa tem um impacto meio traumático e aí às vezes ela se sente tão desorientada nesse encontro com o real, do não saber dizer nada, que ela topa ser encaminhada. O que usa droga, é difícil você abalar o sujeito nesse gozo mortífero para poder ir buscar uma ajuda. Não é fácil, mas as pessoas que amam umas outras não desistem de tentar levar o sujeito a investir em sua vida através de uma análise. O que você está querendo dizer é que talvez seja mais proveitoso a discussão, a atenção às pessoas, os cuidados com as pessoas, a observação atenta às crises e às angústias, do que a discussão sobre o suicídio em si. O mental é sempre algo, digamos assim, que causa estranheza, porque de fato tem algo de estranho em nós, em cada um de nós. Esse é o estranho de que Freud veio nos falar. É desse estranho que nós temos medo. Com esse estranho que é difícil conviver. Não é com o outro, mas é com aquilo que, em vindo do outro, em vindo do mundo, em vindo da natureza, como seja, encontra em nós a estranheza. Tanto que há pessoas que viram e falam assim, eu sou mental, se referindo a alguma coisa dessa estranheza. A medicina entrou aí com os remédios, que são contentores. É algo que faz contenções neurológicas, na ordem da química. Nós apostamos o seguinte, que isso só é em última instância, que isso só é em último momento, porque a vida humana, ela não é da ordem do orgânico, ela é da ordem do sujeito com o seu desejo, com a sua verdade, com essa estranheza, com essa diversidade imensa. Ela não é da ordem dos mandamentos, ela não é da ordem de uma verdade categórica que existam nas leis, ela é da ordem daquilo que é a verdade do sujeito para consigo mesmo, que ele descobre e que ele pode fazer a sua saída de vida. Por isso que, em vez da saída ser a morte, nós tentamos que esse próprio sujeito encontre sua saída pela vida, pelo desejo, pela realização dos seus desejos, por algo que seja da ordem de uma felicidade. Não é uma felicidade para sempre, mas é uma felicidade aqui e outra acolá, enfrentando o mal-estar, esse encontro com as coisas que causam uma certa sensação de morte e passando por elas e seguindo adiante. Por isso que nós apostamos na subjetividade. Pedro, existia uma época em que se proibia falar em suicídio na mídia, de forma geral, porque acreditava-se que, ao se anunciar os suicídios, ao falar sobre o assunto, isso iria ampliar o volume de pessoas que gostariam de se matar.
por que isso mudou hoje a ponto de ter um mês dedicado à causa? Querida Luciana, veja só, sempre houve suicídio na história humana. Desde quando o homem é homem, as pessoas também, diante de alguma impossibilidade radical, elas se veem, talvez, querendo sair de cena. Na atualidade, talvez o buraco realmente do real, o real entendido como esse impossível do que se fazer diante dele, esse impossível do trauma, da contingência traumática, do não saber com sexo, alguma saída que não seja vergonhosa, uma série de coisas dessa ordem, da perda absoluta em relação a algum objeto. Então, esse real, ele talvez hoje atinja muito mais pessoas, porque as pessoas não têm muito alternativas de onde se apoiar e, portanto, o desespero é maior. No entanto, não podemos perder de vista que há um momento muito de valorização do espetáculo. É o tempo da imagem, do vídeo, e, portanto, há que se ter, sim, um certo cuidado de como abordar e como tratar esse tema, para não colocá-lo numa perspectiva de um espetáculo. Houve uma ocasião em que, num determinado ponto aqui da cidade, as pessoas projetavam nessa impossibilidade e se viam, nesse momento, se fez suicídios. Eu fui chamado à mídia, inclusive como pastor e tudo, algumas vezes, e chegou um determinado momento que nós sugerimos, sim, que reduzisse noticiar tanto esta questão. E parece que, em contrapartida, houve um arrefecimento disto, de passar ao ato. Não tenho estatística, mas eu não acho que nós devemos valorizar por demais esta questão, não. Isso é mais uma escuta do que uma discussão. O que você está querendo dizer é que talvez seja mais proveitoso a discussão, a atenção às pessoas, os cuidados com as pessoas, a observação atenta às crises e às angústias, do que a discussão sobre o suicídio em si. E, sobretudo, quais são os serviços, quais são as formas que as pessoas, quando estão diante da angústia. O que eu tentei falar ao longo dessa entrevista é que as formas de morrer, não cuidar de si e deixar que o mortífero tome conta de uma forma crônica ou aguda, isso é do vivente. Mas existem alguns serviços, existem pessoas, existem dispositivos que estão disponíveis na vida social para acolher, tratar, receber, escutar essa angústia e tratar dela para ajudar as pessoas a produzirem outras saídas, uma outra saída, saída de vida, diante do apelo que a morte faz, daquilo que vem até da vida social mesmo, sobre cada um, da vida familiar, como seja. Isso está para todos. A presença da morte e do mortífero está para todos. Alguns, por coisas da sua vida, suportam se haver melhor com isso do que outros. Os que não podem se haver bem, falarmos desses dispositivos existentes, dos trabalhos, dos profissionais que trabalham com isso, para que essas pessoas possam, de alguma forma, recorrer a elas. E quando a gente observar que alguém está num momento muito crítico, chegar ao lado para tentar ajudá-lo a dar um passo em direção à busca de ajuda. Acho que a discussão é mais nesse sentido, porque o sofrimento está para todos e a possibilidade de saída dele também está para todos. Muito obrigada, Pedro. Foi muito importante essa nossa conversa para ficarmos mais atentos ao outro e também às nossas questões emocionais.